Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento. Começa com Lan Rodrigues, Vim Dizer. Antigamente, quando ele chamava Lan Rodrigues, agora é só Lan, né? Faz tempo até que eu não vejo, mas há muito tempo atrás, em 2013, lá na época que eu trabalhava na Rádio Show, fizemos uma entrevista com ele. Tem bastante composição bacana também, vários reggaezinhos legais. Também uma das primeiras músicas que eu conheci dele foi essa aqui, Vim Dizer. Inclusive tá até nessa versão mais acústica assim no YouTube, mas depois se vocês quiserem procurar, pesquisa lá como Lan, Vim Dizer. Então, outras músicas também, eu posso deixar o link aqui das músicas dele no YouTube, que é bem legal também. Agora ele tá com uns projetos de DJ também. Já teve um programa que eu comecei aqui com uma versão dele agora que ele faz projeto de DJ também, mas tem várias músicas legais, umas composições boas. Eu falei, vou começar com essa música, uma versão legalzinha. Inclusive depois eu vou até pegar um dia pra tirar essas notinhas aí e tocar ela também. Na época que ele lançou essa música, um pouquinho antes de gravar em estúdio, ele postou esse vídeo no YouTube, e aí não sei como foi parar lá no Whindersson, e o Whindersson gravou um vídeo tocando essa música dele. Então depois, se vocês pesquisarem no YouTube, tem um vídeo do Whindersson tocando essa música também. Essa música do Lan Rodrigues, Vim Dizer, uma versão tocada pelo Whindersson. Olha só que moral, hein? E a galera que tá sempre com a gente aí ouvindo pelas plataformas Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify. Você que tá ouvindo o programa, muito obrigado. Você que prefere assistir, youtube.com/EuriBenevento. Dá pra você assistir lá com imagem aqui dos bastidores do podcast Terça Nobre. E aproveita também, já pode me seguir lá nas redes sociais, @EuriBenevento, Euri com Y. Se você tá ouvindo o programa e quer assistir também, youtube.com/EuriBenevento. Aí você chega lá no canal, já consegue se inscrever no canal também. Aproveita, se inscreve para você receber toda a notificação. Agora eu fiz uma playlist também com todos os episódios lá do Vibecast, que é o podcast que eu tô participando também, que é o podcast da Rádio Vibe Mundial. Essa semana que passou a gente fez uma entrevista com o Paulo Talarico, grande amigo Paulo Talarico, que participou com a gente também lá do Debate Show. A gente sempre mantém o contato, né? A gente troca várias ideias sobre futebol, e aí dessa vez a gente foi falar sobre um outro trabalho também que o Paulo participa. Então, se você tiver curiosidade, quiser ouvir o episódio do Vibecast que o Paulo participou, entra lá no youtube.com/EuriBenevento, que tem a playlist do Vibecast, que tem todos os episódios, inclusive esse episódio com meu amigo Paulo Talarico, que participa comigo, e também com a Bruna Santos, que é apresentadora também do Vibecast. Então tem bastante coisa pra você acompanhar. Tem todos os episódios do Terça Nobre na playlist Terça Nobre, e tem todos os episódios também do Vibecast. Bastante coisa legal pra você acompanhar. Na semana passada, a gente teve o episódio número 6 da 4ª temporada. Olha só que maravilha, né? O podcast começou em março de 2020. Estamos aí em outubro de 2022 e ele continua com seus números crescendo e contando. E a gente chegou no episódio número 7 da 4ª temporada, né? O episódio 6 da semana passada foi o episódio Onde Mora a Sua Saudade. A gente conversou um pouquinho aí sobre essas coisas, né, que a gente às vezes traz pra nossa vida, às vezes algumas saudades que nos obriga a voltar em certos lugares. A gente sempre guarda, não, já passou, já foi, não tenta lembrar, mas tem certas coisas que
de repente você sonha e lembra, ou então acontece algumas coisas que parece que te leva de novo, né, para aquele lugar. Então foi um episódio que a gente falou um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão assim de que tem certas coisas que acontecem na nossa vida que talvez era bom a gente não reviver, porque talvez a gente perca o encanto, ou talvez a gente ainda não se curou direito daquilo. Então quando você não consegue se curar 100% de uma saudade, de uma situação, de um relacionamento, é difícil para você seguir em frente, é difícil para você conhecer outra pessoa, é difícil para você dar o próximo passo. Então conversamos bastante sobre isso. Falei também sobre uma música, até deixei como lição de casa que eu ia trazer para essa semana a letra da música também, que eu achei interessante falar. Falei um pouquinho sobre isso também, mas falei que traria a letra para hoje. Mas antes de eu trazer a letra da música aqui para vocês, agradecer também a minha amiga Fernanda Daniele, que comentou lá no canal do YouTube e comentou assim: muito bom o tema, meu amigo, e ótima dica de filme. Sucesso hoje e sempre. Muito obrigado, Fernanda, por estar sempre acompanhando o podcast com a gente. Os filmes que eu falei aqui, Paixão à Flor da Pele e também Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. São dois filmes que trazem diferentes visões de um mesmo relacionamento. Que nem eu falei do Paixão à Flor da Pele, né, que mostra histórias paralelas, mas que se cruzam e que, às vezes, quando a gente tá pensando de uma maneira não faz sentido, mas se a gente tentar entender e tentar visualizar pelo olhar de uma outra pessoa, que nem quando a gente fala da empatia, né, se colocar no lugar da outra pessoa e tentar entender o lado daquela pessoa. E aí o filme Paixão à Flor da Pele, ele fala sobre isso. O Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças também, né, pra quem nunca assistiu, é um filme que ele quer esquecer uma pessoa, e aí existe um procedimento lá que no filme, né, um procedimento fictício que daria pra você conseguir esquecer tudo que você viveu com aquela pessoa. E aí ele quer fazer esse procedimento, só que aí no meio do procedimento ele percebe que ainda gosta dela e aí ele quer desfazer o procedimento. Então é onde acontece vários dilemas, ele fica voltando em lembranças, e aí ele vai descobrindo os detalhes das lembranças, e aí começa a perceber coisas que ele não percebeu na época. Então esses dois filmes, eles têm tudo a ver com o que a gente conversou na semana passada, porque, né, quando a gente fala da questão da saudade, onde mora a sua saudade, às vezes existem saudades que a gente não gostaria de sentir, e mesmo assim a gente sente. Existem lugares que a gente não queria voltar, mas a gente sente saudade de voltar. E a gente reprime aquela saudade, reprime aquela vontade, mas às vezes vem mais forte que a gente. Aí às vezes a gente no dia a dia ignora, e aí de repente ela pode vir em formato de sonho, que é o que eu falei na semana passada. Então se você de repente tiver interesse e quiser ouvir o programa da semana passada, não ouviu ainda, foi o episódio número 6, Onde Mora a Sua Saudade. Tá lá no youtube.com/benevento playlists podcast Terça Nobre, tá lá o episódio atual, né, o episódio da semana passada. Dá pra você ouvir também pelas plataformas de áudio, pesquisa lá como Terça Nobre ou então como Euri Benevento e você consegue ouvir. E aí depois você escuta o episódio, fala pra mim o que você achou, comenta aqui no YouTube, me manda mensagem também nas redes sociais e fala o que você achou daquele episódio. Eu falei também que traria a letra da música Em Algum Lugar no Tempo, que é do Biquíni Cavadão, né, que é uma música que fala um pouquinho também sobre essas coisas, né? Que às vezes a gente tá vivendo uma situação que a gente não entende direito e a música fala sobre essa questão, assim, de que em algum momento da sua linha do tempo isso ainda tá acontecendo. Então eu trouxe a letra completa aqui pra gente complementar o assunto da semana passada e talvez fechar aí esse assunto pra gente já partir pro tema de hoje também. Então, eu não vou colocar a música de fundo, a música do Biquíni Cavadão, porque senão acaba dando problema com direitos autorais, aí de repente pode travar o vídeo, então eu vou colocar uma música instrumental aqui, enquanto eu pego a letra da música, né, que ela começa assim: não guarde mágoa de mim, também não me esqueça, talvez não saiba amar, nem mesmo te mereça, como as ondas do mar, sempre vão e vêm, os nossos beijos de adeus na estação de trem, um gosto de lágrima no rosto, palavras murmuradas, eu quase nem ouço. Em algum lugar no tempo, nós ainda estamos juntos. Quando eu escuto essa música, eu já consigo imaginar a história certinho, né? Aquele momento em que o filme se passa na cabeça, né? As ondas do mar continuam batendo, elas vão e voltam. E aí as lembranças do beijo de adeus na estação de trem vão e voltam. Por um momento você lembra daquele momento e assim, é única, né, essa sensação de você sentir o gosto de lágrima no rosto, aquele gosto amargo de quando tá terminando um relacionamento, quando você sente de repente aquele beijo de adeus, né, como fala na música, você sente até
Eu consigo sentir o gosto amargo da lágrima quando eu imagino essa cena, quando eu ouço essa música. Em um segundo momento da música ele fala, né? Não tenha medo de mim, não importa o que aconteça. E essa parte ela me traz uma ideia, às vezes, disso, quando eu falo assim, de que um relacionamento acabou e aí as pessoas elas viram completos estranhos. E não é porque acabou o relacionamento que eu vou sair contando os segredos da pessoa. E não é porque acabou o relacionamento que eu vou sair difamando a pessoa, que eu vou sair... Que nem quando acontece, né, infelizmente, das pessoas vazarem fotos e vídeos, fazer maldade. Então, assim, não tenha medo de mim. Independente do que acontecer, eu vou preservar esse respeito que eu sempre tive por você. Eu acho que isso é interessante e importante que aconteça nos relacionamentos quando eles terminam. É o respeito, sabe? É você saber que existe uma outra pessoa do outro lado que também vai sofrer assim como você está sofrendo. De repente até talvez não sofra, talvez já viva a vida e siga em frente, mas que eu acho que é importante ter esse respeito, sabe? De, assim, preservar mesmo, sabe? Não é porque acabou que você tem que sair falando um monte da pessoa e sair falando um monte de coisa ruim que a pessoa não vai estar ali pra se defender. Então, eu acho que na música ele fala isso também, né? Assim, não tenha medo de mim, independente do que acontecer, eu não vou fazer mal pra você. O relacionamento acabou e eu te respeito. Então, essa música, ela me faz refletir, assim, e imaginar também várias coisas, imaginar várias histórias. E aí você pega a letra, ela nem é tão grande, mas eu acho que ela é muito significativa. E aí eu acho que ela tem muito a ver com aquilo que a gente conversou na semana passada, como o tempo do programa também já estava grande, eu já estava encaminhando para o final do programa, eu deixei a letra para hoje, então eu acredito que hoje fecha o tema da semana passada com essa letra que eu tinha prometido trazer. Então se você quiser ouvir essa música, de repente você pesquisa lá no YouTube como Biquíni Cavadão em algum lugar no tempo. É uma música até antiguinha, eu tocava ela na época que eu trabalhava na rádio. E eu nunca esqueci esse refrão, sempre eu lembrava dessa música assim, do nada. E dessa vez eu parei pra prestar atenção mais na letra e talvez entender melhor a história. E hoje vendo a música com outros olhos também, então achei interessante trazer aqui pro nosso Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora da gente falar do nosso tema de hoje. Esticadona monstra no assunto da semana passada, inclusive dá até pra deixar como tema, né? Que nem eu fazia no começo do programa com 2 temas, né? Tal tema / tal tema. Porque foi, né, uma esticadinha bacana aí do programa. Mas vamos lá mudar bastante o botão aleatório, o assunto do programa. Hoje a gente vai sair um pouquinho da linha que eu vinha trazendo nos últimos 3 episódios aí, um puxando o outro. Claro que também envolve um pouquinho, né, de saudade, mas hoje eu vou falar sobre novela. O tema é Eu Sou Noveleiro. Eu sou noveleiro. É noveleiro ou noveleiro? Gosto de novela. Vou relembrar aqui algumas novelas. Eu sempre, né, brinco na parte do Tio Chicória, que o Tio Chicória também ele gosta bastante de falar da Avenida Brasil, que é uma das grandes novelas aí da nossa época, que já não é tão, né, recente, 2012. Já tem aí 10 anos de Avenida Brasil, teve reprise no Vale a Pena Ver de Novo, alguns aninhos atrás, acho que foi 2020, né, que passou, e de novo foi uma febre. A Avenida Brasil é um caso a ser estudado, né? Porque é uma novela muito legal. Claro, tem as partes chatinhas também, mas na grande maioria foi uma boa novela, muita gente lembra. O pessoal parava pra assistir, na época que teve alguns eventos que foram até mudados de data pro último episódio, pra parar tudo que tava fazendo pra poder assistir o último capítulo. Foi uma das grandes audiências da TV, então é uma novela muito querida, né? A Carminha também foi uma das novelas que começou a mudar um pouco esse formato, assim, do vilão ser odiado o tempo todo. Claro, na época, a Carminha, ela foi bastante odiada, mas, assim, por muitas vezes, a vilã da novela, que foi muito mais destaque do que qualquer outro papel, porque geralmente o mocinho, né, o casal principal, né, o casal protagonista, né, geralmente é o foco do negócio, então todo mundo gosta mais daqueles atores, e aí geralmente
os coadjuvantes, os vilões, eles ficam meio pra segundo plano. Mas não, nessa novela eles perceberam, né, que o negócio tava bacana pro lado dos vilões, assim. E aí foi uma das novelas que realmente o povo gostava dos vilões também, né. Então não aquela questão assim de romantizar o vilão, mas eu acho que começou a tentar mostrar outros lados. Porque geralmente era assim, as novelas mais antigas eram o bem contra o mal sempre, né? O bem contra o mal. Aí a gente fica aquele negócio, não, no último capítulo, o bem sempre vence, não sei o quê. E aí começa a mostrar que mesmo a pessoa sendo assim meio que do lado do bem, às vezes ela também fazia algumas coisas, que nem no caso da Avenida Brasil, que tinha a Nina, ela era do bem, ela era o lado bom da novela, ela era a mocinha da novela, mas ela fazia várias maldades também pra se vingar. Então assim, mesmo que a pessoa tinha motivo, estava se vingando, ela também estava fazendo maldade, né? Então assim, maldade por maldade é maldade, mas tem motivo, não sei o quê. Então assim, eu acho que a novela retratava essa coisa assim, de que não é tudo 100% bom e tudo 100% ruim. Existem alguns meio termos, assim. Talvez seja por isso que fez tanto sucesso, né? A trilha sonora é muito boa também. Então, assim, a Avenida Brasil é uma das minhas novelas preferidas, né? E eu, desde criança, eu assistia novela, assim. Eu lembro, quando eu era criancinha, assim, devia ter uns 11, 12 anos, passou no SBT uma novela chamada Pérola Negra, que era com a Patrícia de Sabri e o Dalton Vig, que eles eram os principais. Nessa época ainda era essa coisa do bem contra o mal. Era difícil o SBT fazer novela, mas essa época o SBT fez e, nossa, eu era apaixonado pela Patrícia de Sabri, achava ela muito bonita. E na escola tinha uma menina que eu gostava, eu achava ela parecida com a Patrícia de Sabri, então eu ficava imaginando que era a gente que tava vivendo aquele romance que passava na novela, assim. E a trilha sonora também dessa novela foi uma trilha sonora legal, só que eu era molequinha ainda, então eu não entendia muito bem, mas eu gostava mais daquele romancinho da novela, assim. Foi uma das primeiras novelas que eu acompanhei mesmo, né? Aí teve Privilégio de Amar no SBT, que também era coisa mais romântica, a Usurpadora, né, da maioria da galera, assim, muita gente assistiu a Usurpadora, mas aí a Usurpadora já era aquela coisa mais sofrida, que era aquelas novelas mexicanas, assim, mas eu acompanhei também. Essa época eu saía da escola, aquelas multitarefas que eu fazia, que eu já contei aqui no episódio da semana passada, mas também às vezes eu parava em casa pra assistir as novelas. E nessa época o SBT passava novela à tarde também, então passava 3, 4 novelas seguidas. Eu acho que agora até faz isso de novo, mas teve um tempo que parou, né? Agora esse horário eu tô trabalhando, então eu não acompanho. Aí depois eu parti pras novelas da Globo, né? A novela da Globo, assim, uma das primeiras que eu me lembro, assim, de eu ter acompanhado, mas eu não me lembro exatamente dos capítulos, mas eu lembro que na época foi uma grande febre e o pessoal gostava muito das fitas e dos CDs da trilha sonora, né? Rei do Gado. Eu era criancinha, meu pai gostava de assistir, eu lembro, tenho vagas lembranças assim, eu tinha uns 7, 8 anos, mas todo mundo falava dessa novela. Aí teve uma vizinha nossa que tinha o CD, aí ela pegou, comprou o CD e me deu uma fita. Ela copiou do CD pra fita e eu escutava a fita da novela o dia inteiro, das músicas, achava as músicas muito boas também. E o legal dessas novelas antigamente, quando não tinha internet, que nem tem agora, é que assim, o pessoal ficava esperando pra sair a trilha sonora, e tinha trilha nacional e tinha trilha internacional, e aí muitas vezes essas novelas elas ditavam a tendência das músicas. Então assim, ninguém conhecia a música, aí começou a tocar a novela, tocou 1, 2, 3 capítulos, e aí a novela às vezes esperava um tempão pra começar a tocar as internacionais, então ficava, sei lá, 2, 3 semanas tocando só as nacionais, daqui a pouco do nada lançava as internacionais no meio da novela, assim, e daqui a pouco saiu o CD. E aí que ditava as músicas que ia tocar na rádio. O pessoal falava, nossa, a música toca na novela. Hoje tá ao contrário, né? Hoje, geralmente, as novelas elas já entram com hits que já estão tocando nas rádios, que já tá bombado na internet, porque pra entrar na onda. Não é mais a novela que dita os ritmos, não é mais a novela que fala quais são as músicas que vão ser legais, quais são as músicas que vão tocar. E aí, que nem eu falei, ficava aquela expectativa pra falar, nossa, que da hora essa música que tocou na novela, quando sair no CD eu vou comprar o CD. Aí a gente comprava o CD por causa da música que tocou na novela. E o mais louco que já aconteceu também de tocar às vezes uma vez só na música e não sair na trilha sonora, não sair no CD. Aí como é que fazia pra descobrir o nome daquela música? Aí era difícil. Então teve várias coisas que aconteceram. No Clone aconteceu muito isso. A novela do Clone teve muita música que tocou em episódios específicos e não saiu todas as músicas, né? Nem no internacional, nem no nacional. E aí como é que você descobria? Eu fui descobrir algumas músicas do Clone só agora, quando teve uma reprise também, tipo, quase 10 anos depois, sei lá, 20 anos depois, que aí eu descobri algumas músicas que tocaram na época, não tinha no CD, tocou em episódios específicos, e aí que eu descobri. Então, assim, às vezes acontecia isso, deles colocarem algumas músicas que não saíam nos CDs originais da novela, né, nas trilhas sonoras, tanto nacionais como internacionais. Que nem eu falei, pulei do Rei do Gado
pro Clone, né, que foi uma novela que foi um grande sucesso também, eu também era criança, mas eu lembro, Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, O Clone, que era aquela novela muito típica da Globo, que hoje a Globo já não faz mais, né, que era aquelas famílias ricas que moravam no Rio de Janeiro, era sempre Rio de Janeiro, era muito difícil a Globo fazer alguma novela que fosse fora do Rio de Janeiro, era tudo no Rio, né, e aquela galera almoçando, aqueles barulhos de talheres batendo no prato, e o pessoal, sabe, era muito aquela vidinha de correr no calçadão ali, no Leblon, né, tem até um primo meu, o Hermes, que ele fala assim, ele zoa com a minha tia, eu vou te dar um chapéu de palha bem grandão pra você ir passear chateada no Leblon, igual a Regina Duarte. Aí você imagina a cena, né? Aquelas músicas tocando de fundo e ela passeando, refletindo lá na beira da praia, assim, e era muito isso, assim, as novelas da Globo, era isso, né? Era aquelas vidas de famílias cariocas, raramente saía fora desse eixo, assim, mas muita novela ali, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, o Clone, que viviam nesse núcleo carioca da Globo. Depois a Globo mudou, mas assim, eu também acompanhei essas novelas tudo na infância, assim, não me lembro tudo que aconteceu na novela, mas eu me focava mais nessa parte, assim, da trilha sonora, que eu gostava muito das músicas, né? Aí depois eu comecei a acompanhar Malhação também, e Malhação era muito da hora por causa das trilhas sonoras também. Malhação caprichava demais, assim, pra galera jovem, assim, as músicas que tocavam no rádio, ou então as próprias músicas que tocavam na Malhação, e por tocar na Malhação começava a tocar no rádio também. Aí eu lembro de algumas temporadas, assim, Pedro e Júlia, Vitor e Luísa, Manuela, depois teve a Vagabanda também, na época da Vagabanda que tinha a Marjorie este ano, era muito legal. A temporada de Pedro e Júlia, né, que era o Henrique Castelli e a Juliana Silveira, era uma temporada que tocou muita música do Creed, Three Doors Down, umas músicas assim que a gente não conhecia aqui. E eu lembro que, nossa, quando começou a tocar Creed na Malhação, e aí todo mundo, meu, que música que é essa e tal. Aí o meu primo me emprestou um CD que tinha a versão acústica da música que tocava na novela, aquela We Don't Wide Open. Eu não sei cantar em inglês, tá? Mas essa música aí, mano, ela fazia muito sucesso. E aí a gente conseguiu um CDzinho emprestado pra conseguir tocar na rádio essa música que tocava na Malhação. Aí CPM 22, quando lançou dias atrás, eu lembro, até hoje, toda vez que eu escuto CPM 22, dias atrás, eu lembro do intervalo da escola, eu lembro dessa música tocando na Malhação, abertura por muito tempo, né, do Charlie Brown Jr., né, que não tem como não lembrar de Malhação e não falar de Charlie Brown Jr. Tem várias músicas do Charlie Brown que entrou nas trilhas sonoras da Malhação. Então, assim, pra mim eu gostava muito por causa disso, porque, assim, eu sempre gostei muito de música e a novela, eu acho que com a trilha sonora era um casamento perfeito, assim, com algumas músicas. Você fala, meu, caramba, foi feito pra isso. Então era muito a cara, assim, de algumas novelas, né? Então Malhação, pra mim, eu acho que foi uma das novelas, assim, novelinha, sei lá, como é que chama, série, que revelou bastante música também, que eu aprendi a gostar de muita música por causa de Malhação. Até, assim, as novelas, as músicas internacionais, nacionais, também tinha muita música nacional que a gente não conhecia e o pessoal destravava na Malhação. E quando saiu o CD da Malhação também, nossa, era muito bom. Porque aí, naquela época era mais difícil de baixar música, né? Então a gente comprava o CD pirata, porque era caro pra caramba pra comprar o CD original. Então tinha que comprar aquele CDzinho piratinha na feira. Mas aí vinham aquelas músicas que estavam fazendo sucesso na novela também. Então era legal que aí a gente tocava as músicas nas festas, ouvia nos aniversários, né? Eu lembro que eu fui num aniversário que ficou tocando o CD da Malhação no repeat, assim, era Malhação Nacional, aí ficava tocando toda hora. Chegava na última, voltava pra primeira e o pessoal não trocava, não, deixa, e ficou tocando pra caramba. Depois saiu um CD com todas as temporadas de Malhação, aqueles em MP3, sabe, que você consegue pegar todos os CDs antigos, assim, eu comprei esse CD, tinha todas as versões da Malhação, teve na época também que a Avril Lavigne estourou, Evanescence, meu, muita música que tocava nas rádios, assim, que a Malhação também acabou ditando algumas regras, né? Nesse meio tempo teve algumas novelas das 7 também que eu gostava muito, tipo Pé na Jaca, Kubanacan, Uga Uga, que era aquelas novelas meio humor da Globo, né? Porque que nem eu falei, eu era meio moleque, tinha certas coisas que eu não entendia. Que nem, o que eu gostava no Kubanacan é que tinha aquele romance, né, do pescador parrudo com a Adriana Esteves, né? Que eu não lembro o nome dela na novela agora, mas era a Carminha na época do Kubanacan. Tocava aquelas músicas assim, tipo bolero, né? Aí Luiz Miguel, não me platiques mais. E essa novela era uma coisa assim meio... passava-se num tempo mais antigo também. Então eles pegaram essas músicas assim, a Globo foi e lançou só temas românticos de novela e entrou essas músicas dessa novela. Então eu gostava muito dessas músicas que tocava, do Luiz Miguel, Não Me Platiques Mais, e tinha uma outra também, tinha La Barca também, que é uma música muito clássica do Luiz Miguel, né, em espanhol e tal. E assim, a Globo explorava isso. E olha, eu era moleque, pequenininho, gostava de música assim, música antiga, já que nem eu falei aqui,
que eu já ganhei um CD do Roberto Carlos quando eu tinha 8 anos, então eu gostava dessas músicas. Mas essas novelas da Sete também, que era muito zoeira, assim, né? Mas eu focava mais na parte dos romances, assim, eu gostava dessa parte. Aí o Pé na Jaca também teve uma história bem parecida, só que aí já não era Adriana Esteves, né? Aí a atriz que fazia o par do Marcos Pasquim na novela era a Fernanda Lima, aí teve a Juliana Paz, tá na novela também, que fez umas participações. Mas eu focava sempre nessa parte, assim, né, dos romances, né, da novela, e eu sempre gostava do jeito que eles conseguiam encaixar a trilha sonora, né. Então, desse meio tempo pra cá, né, que nem, por exemplo, A Favorita também, eu achei que foi uma novela muito legal, que até tá reprisando agora. Foi uma novela muito boa, assim, na época, e foi uma reviravolta que a galera não esperava. Aí teve uma novela também que chamava Passione, que tinha um Tony Ramos que morava na Itália, ele ficava morando na Itália e voltando pro Brasil. E aí essa novela aconteceu umas reviravoltas legais, assim, que tipo... igual, parecida com Flora e Donatella, né, da Favorita, que fingia que morreu pra poder voltar, aquelas coisas assim. Aí a Globo começou com essa ideia, assim, de fazer que vilões também tivessem o seu lado legal mostrado, que aí depois veio a Carminha na Avenida Brasil. Tiveram umas novelas legais, assim, nesse sentido, de mostrar lados diferentes, de tentar sair um pouco daquele mais do mesmo, né? Sofre, 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 aí chega no último capítulo, final feliz pra todo mundo. Então, acho que começou a mudar algumas coisas também, começou a fazer diferente, começou a mostrar um pouco mais o lado dos vilões, a mostrar também que os mocinhos também faziam algumas coisas diferentes. Então, tipo assim, começou a tentar mostrar outras coisas, não ficar só aquela coisa, nós contra eles, bem contra o mal. Aí eu acho que tava ficando cansativo já também, assim, nem todas as novelas acertam, né, tem algumas que não são tão legais, mas também, eu acho que é tudo uma questão de acompanhar, que nem, às vezes tem novela que eu não gosto, mas é porque eu não comecei a acompanhar. Agora se eu ficar 2 dias assistindo, eu já quero saber o que vai acontecer no próximo dia. Aí eu já falo, pô, peraí, eu vou assistir pra saber. E aí já começo a me interessar. Então é só uma questão de você acompanhar, e quando você não acompanha, realmente é difícil você entender. Aí você fica assistindo, você começa a encontrar. Que nem quando teve reprise também, que passou aquela Eta Mundo Bom. Quando passou o Eta Mundo Bom a primeira vez, eu não tava assistindo, não assisti, acho que por causa que era horário de trabalho e tal. E aí reprisou agora também recentemente na Globo o Eta Mundo Bom. Meu, achei muito legal também, que é uma novela legalzinha. Lógico, assim, em alguns momentos era meio bobildos, assim, algumas coisas, mas, assim, a essência da novela é uma essência bonitinha. É uma homenagem ao Grande Otelo, é uma homenagem ao Mazzaropi. Então tem várias coisas legais, assim, durante a novela que você pega umas referências boas, assim. Aí tinha algumas minisséries também que eu achei muito legal, que nem aquela Queridos Amigos. A Globo nunca mais passou essa minissérie. Só passou uma vez, depois nunca mais passou. Aí tinha o Tom Hanks brasileiro, né, o Dan Stubach. Ele era o personagem principal da série. É uma série muito legal, que até citava momentos, né, momentos complicados que o Brasil passou na época da ditadura militar. E a trilha sonora dessa novela era muito boa também. Que eu lembro que eu não conhecia essa música, já era uma música mais antiga, mas eu não conhecia. Que é quando entra setembro e a boa nova anda nos campos. E, meu, tinha umas músicas muito legais nessa série. Tinha o Matheus Nastergaile, que fez o Auto da Compadecida. Então, tinha vários atores legais nessa série. E a Globo só passou ela uma vez. Eu não me lembro de ter passado de novo. Acho que não sei se passou no Viva depois, mas eu nunca mais vi essa série. Chamava Queridos Amigos. E ele era um personagem, assim, que ele tinha pressa de viver. Então, ele deixava vários enigmas. Ele tinha medo de morrer jovem. Então, assim, eram jornalistas que viveram num momento complicado da época da ditadura. Então, foi uma série legal. Eu queria ter a oportunidade de assistir de novo, né? Aí teve presença de Anitta, que foi mó polêmica na época, mas a presença de Anitta também eu era novo, então eu não lembro de tudo. Mas eu lembro que foi uma grande polêmica na época, né? Mas, assim, algumas séries que eu assisti e gostei, que nem Dalva e Erivelto, né? Que é uma série que homenageou esse casal de cantores que foi dos tempos de ouro do rádio, né? Dos festivais de rádio e no começo da TV também. Mas que eles não terminaram juntos, né? E aí conta a história desse casal e até inclusive nos últimos episódios, assim, quando ela já tá doente no hospital, ela queria muito que ele fosse lá visitar ela, eles nem estavam mais juntos. E isso não aconteceu, né? Na vida real, ele não desceu do orgulho, ele não quis visitar, não. Eles já eram separados e ele se recusou a ir visitar a Dalva. Mas aí na imaginação dela, esse reencontro aconteceu. Então eu achei muito bonito. Eu até me emocionei na época, assim, que foi muito legal, assim. Foi meio que uma homenagem e um carinho também, né, nos fãs, de falar, pô, ela sempre quis isso e não conseguiu, e ela morreu sem ter o perdão e sem falar com ele, e aí reviveu aquela cena na imaginação dela. É uma série que eu nunca mais vi também, passou, acho que só passou uma vez na Globo, mas faz tempo também, isso aí já faz mais de 10 anos, chamava Dalva e Erivelto. Aí teve a série da Maísa também, Maísa Quando Fala o Coração, que era homenageando a cantora Maísa, contando a história
da cantora Maísa, que era uma história que eu também não conhecia, e uma cantora brasileira que eu passei a ser fã por causa dessa série, porque era cantava muito bem, músicas lindas. Ela era uma cantora muito linda também, infelizmente morreu num acidente de carro. E aí na série conta, né, como que foi a vida dela, as coisas que ela passou. Então teve a minissérie também que contou a vida da Dercy. Então, assim, em algumas coisas eu gostava muito, assim, de acompanhar. E eu acho que as trilhas sonoras também, elas enfeitavam de uma maneira perfeita até, né? E aí, recentemente, por exemplo, Verdades Secretas número 1, né? A primeira temporada também, achei que a trilha muito legal, uma trilha boa também, uma minissérie forte. Então, algumas coisas assim eu gosto de acompanhar, né? E recentemente, assim, pra fechar com chave de ouro, Pantanal, né? Pantanal, acho que foi uma versão muito legal, muito bem feita da Globo. A primeira versão também foi um sucesso estrondoso, né? Até hoje, muita gente fala. Ainda é uma das coisas que foi um grande fenômeno da TV, né? O Pantanal da TV Manchete. Foi uma das coisas que acabou falindo a Manchete também, porque eles gastaram uma puta grana pra fazer uma novelona monstra, bateram na Globo, acabaram com a Globo na questão de audiência, mas aí depois eles foram se piorando, né? Mas foi uma novela muito gigantesca, assim, na época, né, do Pantanal, quando foi a primeira vez. E a Globo, de novo, trouxe e fez uma coisa assim, que fez jus mesmo ao nome, né? Porque foi uma novela muito bem feita, o cenário muito bonito, as imagens lindas, os atores muito bons, né? Dira Paz e Marcos Palmeira, que eu acho que eles nem eram tanto os principais da novela, né? Porque na outra versão também acho que focou bastante na Juma e tal. E a Juma é uma atriz linda também, mas e até é legal o papel que ela fez, o sotaque caipira, muito legal também. Mas eu acho que ao longo da novela foi ficando muito louco, assim, o jeitão do Zé Leôncio, né, e da Filó, a Dira Paz e o Marcos Palmeira, muito monstro, né? O filme dele, que eu adoro, que chama O Homem que Desafiou o Diabo, que tinha um personagem que chamou Juara, que é o que o Marcos Palmeiras faz, e ele parece muito com esse personagem. Eu até achava, em alguns momentos eu falava, acho que é o Juara que tá aqui. E a Dira Paz, ela sempre dá aula, né? Ela é uma atriz sensacional, e eu acho que em alguns momentos, quando ela se emociona na novela, que você fala, caramba, mano, ela entra mesmo, né? E, mano, muito legal acompanhar. E eu acho que Pantanal foi uma das novelas bem legais, assim, que a Globo trouxe de volta. E foi uma versão muito sensacional, eu adorei. Fiquei até triste que acabou. Lógico que tinha algumas coisas que aconteciam que eu ficava com raiva, mas faz parte da novela também, que se acontecer essa coisa boa, a gente cansa. Então tem que ter os atritos, os conflitos, pra gente entender que nem tudo são flores nessa vida, né? Mas foi uma versão, assim, muito legal que a Globo fez. Eu adorei essa versão do Pantanal, e eu aproveito para fazer uma menção honrosa também, quando eu era criança, que eu adorava assistir Chiquititas, né? É que na época que começou a passar Chiquititas, o meu pai também gostava de assistir o Jornal Nacional na mesma hora, então a gente ficava pedindo, pô, pai, deixa eu assistir Chiquititas. Aí às vezes, quando dava intervalo, deixava a gente colocar um pouquinho nas Chiquititas, porque só tinha uma TV em casa, mas aí depois, ao longo do tempo, a gente foi assistindo também. Aí na época também tinha a fita, né? Aí, infelizmente, nesse processo das Chiquititas e passando de temporada, eu ganhei uma fita também. Aí, nessa época, meu pai morreu. Aí tinha uma música na fita que toda vez que eu escutava, eu lembrava do meu pai e começava a chorar. Aí, às vezes, eu colocava a fita pra ouvir na Brasília, que era dele, e aí eu ficava lá ouvindo e chorando, né? Tipo, aí eu parei de ouvir a fita. Falei, não, eu não quero mais ouvir. Eu nunca mais quis ouvir aquela fita das Chiquititas. Mas é uma lembrança que eu tenho também, porque eu assisti bastante temporadas. E na época da escola, assim, o pessoal ficava zoando, porque falava, mas é só menina que assiste Chiquititas. Aí, porque só tinha menina, né? Aí depois começou a entrar os meninos também no orfanato, nos episódios. Aí a galera começou a entender que podia assistir meninos e meninas. Aí tinha um monte de menino que assistia também. Aí eu me senti mais tranquilo. Porque se você falava que assistia, mas é só menina que assiste. Mas não, tinha meninos que assistiam também. Mas nada a ver também, né? O pessoal gosta de encher o saco. Mas aí também foi uma novelinha também que eu gostei de assistir quando eu era criança. Aí meus 7, 8 anos assim. Que também achei legal falar pra vocês aqui. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de chamar o nosso mestre. Tio Chicória, pergunte a Tio Chicória. Chega aí, Tio Chicória. Gente, tudo bom com você, gente? Que bacana, né? Voltar aqui é sempre um prazer enormemente grande, gente. Tá aqui com vocês e a gente bater aquele papinho bacana. A rapazadinha do Braz, né? E vou te falar, esse menino tá nostálgico, gente. Pelo amor de Deus. Quantas vezes que eu falei aqui de Avenida Carminha, que pra mim era a minha novela preferida. Agora essa novela é sua também.
Mas você tem que entender que tem outras novelas que você esqueceu de falar. Que nem, por exemplo, Senhora do Destino, que tem aquela mardita da Nazaré. Senhora do Destino foi uma bela novela. Que tem o Zé Wilker também, que era uma figuraça, né, gente? Pelo amor de Deus, se a gente ficar falando tanto de novela que tem uma lista gigantesca, né? Mas eu gostava de Tieta do Agreste, né, gente? Era tão legal. Tieta do Agreste. Tinha uma novela que passava no SBT também, que você não vai lembrar. Chamava Ossos do Barão, que tinha a Ana Paula Arósio, novinha, coisa mais linda que já viu na vida. Tinha uma outra novela no SBT também, que chamava Éramos Seis. Que depois a Globo regravou, mas a versão bonita mesmo foi do SBT, porque tinha o Caio Blatt novinho, tinha a Ana Paula Arósio, tinha o Tarcísio Filho, gente, era a coisa mais linda que tinha. Tinha uma outra novela que o SBT passou também, que chamava Dona Anja, gente. Porque teve uma outra novela que chamava Dona Beija, mas aí depois o SBT foi lá e imitou e fez a Dona Anja. Gente, era cada novela maravilhosa que o SBT passava que nunca mais passou de novo. Aí fica repetindo essas novelas mexicanas. Pega as novelas brasileiras e passa também. Nunca mais vi o SBT passar Ossos do Barão. Queria tanto assistir essa novela, só um pouquinho, SBT. Passa de novo essa novela, por favor, né, gente? E a Globo tem que reviver um monte de novela, das novelas boas, Irmãos Coragem, né? A Dona Frozô e seus dois maridos, né, gente? Pelo amor de Deus, eu gosto muito de novela. Se vocês quiserem, vocês me dão um canal que fica passando as novelas antigas, mas não esse do Viva, porque o Viva fica escolhendo umas coisas. Pega as novelas antigas mesmo, aquelas que nem tem mais. Pegou fogo nos estúdios lá e perdeu um monte de DVD, gente. Não era nem DVD, era umas fitas de rolo grandão, né? Como que a gente vai poder assistir de novo essas novelas? Só na lembrança da gente, né? Época que eu ouvia radionovela também, essas coisas não tem mais, gente. Mas eu gostei desse tema. Me chama pra gente debater vários temas junto e falar da Tieta do Agreste, porque a Tieta era uma maravilha também, gente. Grande beijo, viu? Foi. Boa, tio Chicória, olha só. Tio Chicória, como sempre, arrasando, né, tio Chicória? Tio Chicória manja de tudo. Mas é verdade, tio Chicória, eu não lembrava mesmo dessa Ossos do Barão. Depois que você falou, lembrei. Né, da Ana Paula Arósio, era o casal romântico, era a Ana Paula Arósio e o Tarcísio Filho, né? E Éramos Seis também, eu tenho uma vaga lembrança quando passou no SBT, que eram todos novinhos. E aí depois o SBT até repassou essa novela, né? Tipo, reprisou. Tinha aquela também que... Direito de Nascer, né? Que teve várias versões. Teve a versão da Manchete, mas depois teve a versão do SBT, Escravizaura. A TV aberta é muito rica, né? Nessa questão de novelas. Dá pra gente fazer um programa falando só disso e com dados, sabe? Que assim, eu falei das novelas que eu lembrava, né? Mas realmente essas novelas aí também foram legais, hein, tio Chicória? E no programa de hoje a gente tá conversando, né, sobre novela, né? Porque, como eu falei, né, alguns temas anteriores, assim, um tema puxando o outro, falando sobre saudade, sobre nostalgia, várias coisas. E aí hoje eu resolvi falar sobre novela, um pouquinho diferente dos outros temas. E realmente o Terça Nobre, ele era assim no começo. Os assuntos eram bem aleatórios mesmo, depois eu fui seguindo mais uma linha, mas aí hoje resolvi voltar a fazer isso, um assunto até mais aleatório. Hoje também o começo do episódio puxou bastante o episódio da semana passada, né, que é Onde Mora a Sua Saudade. Então meio que o começo do episódio de hoje foi o fechamento do episódio da semana passada. Então a gente conversou um pouquinho, né, sobre essa questão do significado da música também, em algum lugar no tempo, sobre saudade, mais algumas coisas. E agora fechei também falando sobre o assunto de novela também, que algumas novelas que me marcaram também, na maioria das vezes, pela sua trilha sonora também. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, aproveitar para pedir para você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, está assistindo o nosso programa, ainda não se inscreveu no canal, então é só você se inscrever, tem lá o botãozinho inscreva-se, aí você se inscreve no canal, recebe as notificações de novos episódios do Terça Nobre, dá uma forcinha também pra gente chegar a 1000 inscritos. Então se você tá ouvindo também pelas plataformas de áudio aí, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, se você tá ouvindo e ainda não viu pelo YouTube, vai lá no YouTube, aproveita e se inscreve no canal, dá aquela forcinha pra gente. Se você tá ouvindo por essas plataformas de áudio e quiser seguir também, clique em seguir, que aí sempre que sair episódio novo, aparece pra você, já chega a notificação no seu telele aí pra você acompanhar
acompanhar o Terça Nobre. Nas redes sociais eu tô como @euribenevento, Euri com Y. Tô no Instagram, Facebook e também no Twitter. E também eu até tenho o TikTok, só que o TikTok eu praticamente não mexo, mas eu tô lá. Tem lá Euri Benevento no TikTok também. De repente, se você acompanha pelo TikTok e quiser, pode me seguir também lá, mas faz tempo até que eu não coloco nenhum conteúdo lá, mas tem uma continha Euri Benevento também no TikTok. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio até o final do episódio, agradecer aos fiéis escudeiros que estão toda semana com a gente aqui no Terça Nobre. Um beijão pra todo mundo, muito obrigado. Semana que vem eu tô de volta, fiquem com Deus. Valeu, galera, tamo junto. Terça Nobre.